estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história, mas antes vamos lembrar dos nossos combinados. Sempre que possível, lave suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. Na aula passada falamos do primeiro trimestre desse ano letivo. Hoje nós vamos falar do segundo, mas antes vamos ver os materiais que nós vamos precisar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor, borracha, lápis de escrever, tesoura. Vamos precisar de um grampo de roupa, daquele que a mãe prende a roupa no varal, certo? Vamos precisar também de um canudo. Canudo, aquele que a gente coloca em latinha ou em garrafa, certo? Vamos precisar também de botões, 4 botões. Só que tem uma coisa aqui para dar bem certinho a nossa atividade. Tem que ser 4 botões, não pode ser bem pequeno e tem que ser os 4 do mesmo tamanho, certo? E vamos precisar também de 2 amarrilhos. Amarrilhos, professora, o que é isso? Sabe aquele araminho que a gente usa para fechar pacote? Daquele mesmo. Ali na minha imagem tem um preto. Eu tenho aqui um branco. Não importa a cor. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo aí pertinho. Então vamos lá! E hoje, como eu falei, nós vamos recordar o que aprendemos no segundo trimestre. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, revisão segundo trimestre. Vou aguardar você fazer.
semestre do primeiro ano, nós aprendemos sobre os seguintes temas: diferentes modos de morar, diferentes modos de se alimentar, diferentes modos de locomoção, diferentes modos de comunicação, diferentes modos de brincar e diferentes modos de estudar, certo? E a Vivi já veio nos falar sobre casas ou moradias, local construído pelo ser humano com a função de proteger, dar conforto e segurança ao indivíduo e à família. Então, as casas e as moradias são construídas para nos proteger. Proteger do quê, professora? Proteger do frio, do calor, da chuva. É um lugar para a gente viver, para a gente descansar, certo? E as pessoas geralmente vão organizando seus espaços de moradias de forma que mais gostam ou da forma que acharem mais prática para viver. Isso faz com que a casa fique parecida com quem a habita, tornando um local aconchegante, gostoso para viver, certo? E para falar sobre moradias, nós vamos ver a poesia A Casa, escrita pelo poeta Vinícius de Moraes. Isso em 1970. Foi publicada a primeira vez no livro A Arca de Noé. Essa poesia é bem conhecida, mas ela não é conhecida só como poesia. Ela foi musicalizada em 1974 pelo cantor Toquinho, certo? E essa poesia conta um pouquinho de uma casa, mas de uma casa bem diferente. Vamos ver? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. E daí, gostou da poesia? Como eu falei, acho que você já ouviu essa poesia musicalizada, uma música dessa casa, não ouviu? E toda vez que eu leio essa poesia, eu fico tentando imaginar como era essa casa. Uma casa sem teto, sem chão, sem parede, sem rede. Porque não tinha rede, porque não tinha parede onde pendurar, né? Não tinha nem banheiro. Eu acho que falam que essa casa era muito engraçada por ela ser tão diferente. E a Vivi tem algumas perguntas para você pensar sobre a casa do poema e a sua moradia. Vamos ver? A casa do poema é diferente da casa em que você mora? O que há na sua casa que não existe na casa do poema? Vamos pensar lá na casa do poema. Se é que vocês conseguem imaginar essa casa que não tem nada. E vou pensar na minha. A minha casa tem teto, tem chão, tem parede. Mas na minha não tem rede. Tem banheiro. Mas a minha casa tem uma coisa igual à casa do poema. Você consegue imaginar o que deve ser? A minha casa também acho que é um lugar engraçado, é um lugar feliz, porque ali vive uma família. E uma família que a gente tenta um brincar com o outro, ser engraçado, ser feliz, conversar, certo? Agora você vai contar um pouquinho como é a sua casa. Para isso, nós vamos fazer uma atividade. Conte um pouco sobre a história de sua moradia. Onde está localizada? Quando foi construída? Os materiais utilizados na sua construção? Os cômodos existentes e utilidade de cada um? Quanta coisa, professora! Contar um pouquinho da história da sua casa.
Quando que ela foi construída, como que ela é, de que material ela é construída, os cômodos, as partes da casa. Tem cozinha, tem sala, tem quarto, tem banheiro. Então você vai contar um pouquinho sobre isso. Se quiser, pode desenhar também. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí, já terminou a sua atividade? Essa atividade eu não vou corrigir aqui não. Por quê? Porque cada um mora em uma casa diferente, vai ter coisas diferentes para contar da sua casa, certo? E olha lá o que a Vivi veio nos dizer. Vamos recordar os diferentes modos de se alimentar falando do lanche escolar? Então, o lanche escolar é uma refeição muito importante, pois ajuda a fornecer condições favoráveis para que você atinja seu crescimento e mantenha uma boa saúde, além de disponibilizar a energia necessária para garantir a concentração, a disposição nos momentos dos estudos. Estando em casa ou na escola, o importante é dar uma paradinha para se alimentar. Em algumas escolas de Curitiba há a horta escolar, que é uma maneira de proporcionar a seus estudantes um conhecimento prático e os cuidados com uma horta. E essas hortas acabam fazendo parte do lanche escolar também. Nós vamos ver a experiência da Escola Municipal Anaela, que está aparecendo ali na imagem, a horta escolar dessa escola, certo? Para isso, nós vamos ler também uma reportagem da horta do vovô para casa. Crianças colhem alimentos nutritivos. De olho na alimentação dos estudantes, a Escola Municipal Anaela, no bairro Vista Alegre, proporcionou atividades para estimular o consumo de refeições mais nutritivas e incentivar os estudantes a terem uma vida saudável. Uma das atividades é a horta escolar, na qual os estudantes tiveram a oportunidade de participar da preparação da terra, da plantação e da colheita. No espaço, os alunos cultivaram legumes, verduras e hortaliças, que foram colhidos e consumidos por eles e seus familiares. Com a criação da horta, as crianças trabalharam conceitos de sustentabilidade, falaram da importância nutricional dos alimentos e desenvolveram atividades sobre o tema em sala de aula. Para a diretora da escola, o trabalho com a horta foi uma das formas de instigar as crianças a desenvolverem o hábito de comer frutas, legumes e verduras. O cultivo e a colheita dos produtos foram momentos importantes para as crianças, pois elas acabam despertando a vontade de experimentar alimentos saudáveis. O contato com a terra pelo projeto da horta permitiu ainda a participação de pais, gestores e professores da unidade. Incluir uma horta no ambiente escolar possibilitou o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e ajudou a inserir com mais facilidade legumes e hortaliças na alimentação das crianças, ressaltou a vice-diretora. E daí? Pensando na horta dessa escola. Que experiência legal, né? Fazer uma horta. E daí eu fico pensando na época em que eu era criança. Na escola que eu estudava também tinha horta. E a gente ajudava a colher. E esses legumes, hortaliças, acabavam indo para a panela, para a sopa. E vou lembrar de mais uma coisa. A sopa da época que eu era criança na escola era uma das mais gostosas. E também bem nutritiva e saudável, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade exatamente sobre alimentação. Desenhe os alimentos ou o lanche escolar que você mais gosta. Então agora, você que está em casa, né, não está com o lanche escolar, né, na escola, vai desenhar aqueles alimentos que você mais gosta. Você que até foi para a escola, mas está assistindo a aula, vai desenhar qual o lanche escolar que você mais gosta. Eu vou aguardar você fazer.
vamos lá recordar mais um tema que nós estudamos? Olha lá o que a Vivi veio dizer. Modos de comunicação são recursos que possibilitam a transmissão e a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Existem diferentes modos de comunicação, entre eles os individuais e os de massa. Então, os modos de comunicação ou meios de comunicação são instrumentos que a gente utiliza para nos comunicar. Os modos de comunicação individuais são aqueles que possibilitam as trocas de informações entre duas pessoas ou até entre um grupo de pessoas, como por exemplo, a carta, o telefone, o e-mail, as mensagens instantâneas dos aplicativos conectados à internet. Já os modos de comunicação de massa são aqueles que possibilitam a difusão de informações a um grupo grande de pessoas, até de lugares diferentes. Nesse grupo podemos citar o rádio, a televisão, os sites de notícias, certo? E vamos fazer uma atividade? Separe os modos de comunicação individuais e de massa. E ali tem os seguintes meios de comunicação: celular, rádio, televisão, cinema, carta e televisão. Então eu vou separar nos dois grupos, lembrando que os individuais são aqueles que possibilitam a comunicação entre duas pessoas ou entre grupos de pessoas. E os de massa possibilita a comunicação em um grupo muito grande de pessoas. Então pense onde você vai colocar cada um. Vou aguardar aí você pensar e depois a gente vê se está certo.
desses você classificou como modos de comunicação individual? Se você falou o celular, telefone, carta, acertou. E os de massa? Rádio, cinema e televisão, certo? E vamos lembrar o que é locomoção, que é a capacidade de uma pessoa mover-se de um lugar para o outro com o seu corpo, através do andar, do correr, do rastejar, do pular ou com algum transporte. E a Vivi tem uma ideia, vamos ver? Vamos recordar os modos de locomoção. Leia atentamente as afirmações e fale se é verdadeiro ou falso. Então, vai ter uma frase, como aparece aqui, e você vai pensar se é verdadeiro ou falso. Vamos lá? Transportes são os meios que utilizamos para nos deslocar de um lugar para outro. A professora já falou sobre isso. Então, isso daqui é verdadeiro. Outra, os transportes também são usados para levar mercadorias de um lugar para outro. Além de deslocar, a pessoa de um lado para o outro, será que o transporte também é usado para mercadorias? Essa está fácil, também verdadeiro. Outra, só podemos ir para a escola com o mesmo meio de transporte. O que você acha, verdadeiro ou falso? Se você falou que é falso, acertou. Um dia eu posso ir a pé, outro de carro, de ônibus. Posso utilizar diferentes modos de locomoção e transportes também. Podemos usar diversos meios de transporte para ir à escola, trabalhar e de uma cidade para outra. O que você acha? Dá para usar diversos meios de transporte? Se você falou que sim, essa frase é verdadeira. E a Vivi veio recordar um tema que eu adoro e tenho certeza que você também. Vamos ver? O brinquedo confeccionado com recicláveis, além de ajudar a preservar o meio ambiente, contribui para o desenvolvimento da criatividade da criança, do seu pensamento crítico e do aprendizado em relação ao desperdício, consequência do consumo exagerado. Opa, falando em brinquedo, em criar brinquedos com recicláveis, até para a gente não jogar tanta coisa no lixo, tantos rejeitos, mas sim reaproveitar. E é isso que nós vamos fazer agora, criar um brinquedo reaproveitando alguns materiais. E nós vamos precisar dos seguintes materiais, aquele que eu falei lá no começo da aula: pregador de roupa, arame, o canudo, tesoura e 4 botões. Enquanto você deixa tudo pertinho, aí eu vou me organizar aqui pra gente começar, certo? Então vamos lá, nós vamos fazer um carrinho com o pregador e com esses outros materiais, certo? Então vamos começar aqui com o pregador e com o canudinho. Eu preciso de 2 partes que não sejam tão grandes quanto o tamanho, da lateral aqui do pregador. Então vou cortar uma, vou cortar outra do mesmo tamanho. Certo? Olha aqui, ó. Um para um lado, outro para o outro, certo? Agora, vou pegar o meu araminho e vou fazer uma curvinha nele aqui, ó. Por que uma curvinha, professora? Para ficar mais fácil, para passar dentro do buraquinho dos botões, ó. Passo de um lado e vou ter que colocar do outro lá, ó, para prender. Certo? Ó, de um lado e de outro. Agora, para que esse arame não machuque o meu dedo, eu vou colocar, ó,
o canudinho. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passo no buraquinho dentro do botão. Faço uma curvinha e coloco no outro buraquinho. Se você vê que tá difícil, pede ajuda aí para um adulto, ó. Vai ficar aqui como se fosse um eixo com as rodinhas. E vamos fazer mais uma vez. Pego o araminho, faço uma curvinha aqui para ficar mais fácil. Passo ali em um dos buraquinhos. E a pontinha de outro, ó. Certo? Agora, coloco o canudinho. Pego o botão. Passo em um dos buraquinhos, faço a curvinha de volta para não machucar daí meu dedo quando eu for brincar e passo no outro. Já fiz o outro eixo, agora temos 2 eixos. Vou pegar o meu grampo, um é bem fácil, é só prender aqui, ó. E o outro eu vou encaixar aqui. E o meu carrinho está pronto, agora é só arrumar ali as rodinhas e brincar, certo? Agora eu vou dar um tempo para você fazer o seu carrinho.
já terminou o seu carrinho? Eu até acho que ele está parecido com um carrinho de corrida, certo? Achei bem legal essa ideia, criar seu próprio brinquedo. E nessa aula, então, recordamos o que aprendemos no segundo trimestre. Lembra que eu falei que do ano letivo para a Prefeitura de Curitiba tem 3 trimestres? Tá faltando o terceiro trimestre, que será na próxima aula. Se cuide até lá!